Amém? Mas vamos lá, deixa eu pedir para você abrir a sua Bíblia comigo. Isaías capítulo 40. A partir do versículo 26 eu quero ler com vocês. Antes da gente ler o texto, eu vou pedir para você, mais um instante, fechar os seus olhos, para nós orarmos, queridos. Feche seus olhos, vamos orar. Pai de amor, eu quero render graças ao Senhor. O Senhor nos dá o privilégio, a liberdade, a oportunidade de estarmos mais um dia aqui na tua casa. E o meu pedido é que o Senhor fale aos nossos corações, me use como boca do Senhor para ministrar a tua igreja e prepara os nossos corações, Pai, como uma boa terra para receber a semente preciosa da tua palavra. De maneira que nós venhamos frutificar como é a tua vontade, Pai, que venhamos frutificar de maneira abundante. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Isaías, capítulo 40, a partir do verso 26. Diz assim: ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder, tão imensa é a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Porque você reclama, ó Jacó? E porque se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém? Até aqui, queridos. Queridos, com base nesse texto, eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração que fala sobre esperança. Mais especificamente, sobre a esperança de vermos mudanças, a esperança de ver mudanças. Eu quero compartilhar essa palavra ao seu coração. E antes mesmo de entrar no texto, eu quero só fazer menção a uma série de mensagens que eu ministrei há tempos atrás sobre passado, presente e futuro. Passado não é desculpa, presente não é desfecho e futuro não é destino. Não sei se vocês vão se lembrar. Se Deus quiser, eu quero novamente trazer essa mensagem aos nossos corações, trazer novamente num tempo oportuno. Mas falando sobre passado, queridos, falando até sobre se nós queremos viver o que Deus tem para as nossas vidas, nós não podemos ficar presos ao nosso passado. O passado já está resolvido. Seja coisas boas que você tenha vivido, ou seja coisas ruins, o passado já está resolvido. Não tem como a gente mudar nada no que diz respeito ao passado. Eu digo isso porque tem pessoas que às vezes não estão desfrutando ou vivendo o melhor na sua vida, o melhor que Deus tem, porque às vezes ainda estão presas em coisas do passado. Sejam coisas boas ou coisas ruins. Às vezes pessoas que não estão conseguindo avançar porque aconteceram coisas ruins no passado e até hoje ainda ela fica preso àquilo, é algo que prende essa pessoa, né? E ela não consegue avançar. E às vezes coisas boas, viveram coisas boas no passado e hoje tem vivido um tempo difícil e fica com saudosismo e não consegue avançar porque de alguma maneira o seu coração está preso no passado. Mais uma vez, queridos, o passado não é desculpa. A gente precisa avançar. Fazer como Paulo diz, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e prosseguir para o alvo, avançar para o alvo. Deixa o passado, a gente usa o passado como referência para aprender o que Deus quer que a gente aprenda, mas se você ficar preso ao passado, você não vai conseguir avançar ou viver os planos e projetos de Deus para a sua vida. Mas quando diz respeito ao presente, queridos, né? Quando diz respeito ao presente, eu trouxe nessa mensagem que presente não é desfecho. E aqui que eu quero me atentar um pouco mais. O presente não é o desfecho das nossas vidas. Pode ser que agora, queridos, você esteja vivendo um tempo difícil.
Pode ser que agora você esteja vivendo tempos aí que não são agradáveis, e um tempo muito difícil na sua vida. Mas não é o final. Não é o desfecho, não é esse o final. Amém? E futuro não é destino. O futuro, queridos, nós falamos, está nas mãos de Deus, se Deus quiser, sim. Muitas coisas estão nas mãos de Deus, mas tem coisas que o próprio Deus diz na sua palavra, Ele nos permite construir junto com Ele. O futuro nós estamos construindo junto com o Senhor. Tem coisas que não cabem a nós, está nas mãos dEle, mas tem outras coisas que cabem a gente sim. A própria palavra de Deus diz, e eu trouxe aqui também há tempos atrás, que fala, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, o que o homem semear, é isso que ele vai colher. Então você está construindo sim o seu futuro junto com Deus. O que você está semeando, você vai colher. Então não é falar assim, é porque Deus que eu quis que eu vivesse isso. Não, às vezes tem coisas que você está vivendo fruto do que você semeou. A Bíblia diz isso. Né? Não se engane. Deus te deu essa liberdade, está dizendo para mim e para você, o que você semear, seja bom ou seja ruim, é o que você vai colher. Então, às vezes, as pessoas acabam se equivocando e falam, é vontade de Deus, foi vontade de Deus. Não, às vezes tem coisas que não era vontade de Deus. Deus permitiu, sim, dentro do que diz a palavra dele, mas às vezes estamos colhendo coisas que são fruto daquilo que nós semeamos. Amém, amados? Então, o futuro não é simplesmente algo que, independente do que a gente faça, já está escrito. Não, nós estamos construindo o futuro junto com a palavra de Deus. Tem coisas que estão nas mãos dele, não cabe a nós, mas tem coisas que estão nas nossas mãos que ele permitiu, sim. Não é tudo que depende dele, queridos. Isso é muito importante a gente saber. Porque no que depender de Deus, queridos, Deus tem o melhor para as nossas vidas. No que depende dele, ele já pagou um alto preço. No que depende dele, ele quer que nós tenhamos uma vida plena, abundante, feliz, frutífera, saudável. No que depende de Deus, já está pronto. Né? Então tem coisas que dependem de nós. Mas eu quero me apegar aqui quando se fala do presente. Queridos, o presente não é o desfecho. Se tem vivido um tempo bom, glórias a Deus. Se tem vivido um tempo ruim, você não vai ficar esse tempo o restante da sua vida. Pelo menos em Deus, não. Se você entender de Deus, se você aprender de Deus, não. Agora, nós passamos por tempos difíceis. Amém? E dentro disso eu quero falar um pouquinho sobre esperança. Esperança de ver mudanças acontecer nas nossas vidas. Eu acredito, queridos, e eu tenho falado nesse lugar, tem muitas coisas difíceis que acontecem na vida das pessoas. Né? Muitas coisas difíceis que nós passamos. Um exemplo, esse quadro hoje que o Tiago está passando. Né? O Tiago, a família. Quem gostaria de passar por isso? Né? Um acidente que aconteceu. Isso realmente deixa a gente apreensivo, ansioso, né, entristecido com tantas coisas, mas não é o desfecho. Não é o desfecho ainda. Eu creio que Deus tem coisas maravilhosas para fazer, e eu creio no que diz respeito especial ao quadro do Tiago, eu creio que isso vai redundar em glória a Deus, em testemunho para a glória de Deus, em mudanças. Eu creio que vai, e tem coisas que a gente não sabe, está nas mãos de Deus, mas eu creio que quando a gente se posiciona como Deus quer, Deus tem o melhor. E o melhor não significa que tudo vai correr como a gente quer, tudo como a gente planejou, né? Mas Deus tem o melhor para as nossas vidas, nós precisamos crer nisso. A palavra de Deus diz isso, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, todas as coisas. Todas as circunstâncias cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo aquelas difíceis que nós não gostaríamos de passar, mas que muitas vezes cooperam para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para nos preparar, para nos deixar preparado para o que Deus tem para nós, mesmo estas coisas. Se nós entendermos isso, queridos, né, vamos ser felizes se entendermos essa verdade. Amém, amados? Mas como eu disse, eu acredito que uma das coisas piores que pode acontecer numa vida da pessoa, não é um quadro de enfermidade, que é difícil. É difícil a gente lidar com enfermidade. É difícil a gente lidar, às vezes, com um quadro, um diagnóstico ruim que nós recebemos. Né? De repente a gente está aqui, é difícil, a gente só vai saber quando você recebe algo. Ou você recebe na sua vida, ou de um ente querido, seu esposo, sua esposa, ou alguém bem próximo, e você recebe um quadro, né, um diagnóstico do médico aí a gente vai saber como é difícil passar por um tempo desse. Né? Ou quando às vezes a gente está cuidando de pessoas doentes. E a gente sabe disso, queridos. Na verdade, às vezes a gente precisa estar sempre se lembrando disso. A gente sabe, porque às vezes a gente está aí murmurando, reclamando, ou entristecido com coisas tão fúteis,
E a gente sabe, puxa vida, e tem pessoas com problemas tão maiores, tão difíceis, e eu aqui reclamando porque me faltou isso, ou por causa daquilo, um probleminha no serviço, isso, aquilo, outro. E olha, tem pessoas enfrentando situações tão difíceis, e a gente sabe. Mas a gente precisa trazer isso à memória constantemente, queridos, para que a gente enche o nosso coração de alegria, seja grato a Deus, né? Sim, mesmo em tempos difíceis, a gente tem esperança, porque é difícil passar por um quadro de enfermidade? É difícil passar, às vezes, por uma situação financeira, né? A gente sabe, situações financeiras também não é fácil. Já sabe que situações financeiras, às vezes, acabam destruindo até casamentos, famílias. A gente sabe que não é fácil. Às vezes, se você realmente não estiver firmado e aprendendo do Senhor, não descansar nele, rouba a sua paz, rouba a sua alegria. Fica ansioso, fica angustiado. Não é fácil passar por situações assim, a gente sabe disso. Tantas outras situações, traição, situação de ingratidão, rejeição, tantas coisas. Mas sabe, como eu falei aqui, eu creio, pelo que eu entendo da palavra e tenho dito, mas uma das piores coisas que uma pessoa pode ter ou pode passar, queridos, na vida de um ser humano, uma das piores desgraças, é a pessoa não ter mais esperança. Porque se você está passando por um quadro difícil, enfermidade, falta de dinheiro, né, seja um casamento difícil, qualquer situação que você está passando é difícil, mas se você ainda tem um coração cheio de esperança de ver mudanças, queridos, você ainda tem forças e ânimo para continuar levantando todos os dias e lutar. Agora, você já pensou uma pessoa que está passando por isso, mas ela não tem mais esperança nenhuma de ver mudança acontecer? Ela não tem esperança nenhuma que vai mudar essa situação dela, né? Uma pessoa que não tem mais esperança nenhuma de ver mudanças, queridos, eu costumo dizer, essa pessoa ela não está vivendo mais. Ela não vive. Ela só está sobrevivendo. Se você não tem esperanças de ver mudança, eu acredito que essa é uma das piores coisas que pode acontecer na vida de um ser humano. Porque que razão que ela tem para levantar todos os dias e continuar lutando? E trabalhar, fazer o que ela faz. Qual a razão? Se ela não tem esperança de coisas que vão mudar. Coisas que vão mudar no seu casamento, na vida do seu filho, na sua vida financeira, saúde. Né? Razão do quê? A esperança é muito importante, queridos, para que nós tenhamos força para levantar todos os dias e a gente continuar lutando, continuar acreditando. Hoje pode não estar bem, mas eu creio em Deus que dias melhores vão vir. Eu creio em Deus que coisas melhores vão acontecer. Hoje a situação está difícil, mas eu creio que dias melhores, porque a palavra de Deus diz isso para mim, que o que Ele tem preparado para mim é bom, que os planos deles ao meu respeito são os melhores. Então pode estar difícil hoje, por isso que o presente não é desfecho, mas eu creio que vão vir dias melhores. E a Bíblia diz que tem tempo de chorar e tem tempo de rir, tem tempo de se alegrar, tem um tempo que nos entristecemos, tem o tempo, nós precisamos entender e saber viver cada um desses tempos. E crer, queridos, que às vezes pode ser tempo que você está agora semeando com lágrimas, mas creia que vai chegar um tempo que você vai voltar colhendo os frutos com alegria. Com alegria. Amém, amados? Quando a gente não tem mais esperança, queridos, como eu disse, não tem o que motiva a gente a continuar lutando. Eu busquei uma definição de esperança aqui, eu quero só falar para vocês aqui sobre uma definição de esperança. A esperança, ela é mais que um anestésico, é o oxigênio da vida. É a crença e a saudação do futuro. É descanso para as emoções estressadas. É abrigo para o coração solitário. A esperança, queridos, é força que nos põe novamente em pé. A esperança é força que nos coloca novamente em pé. Não deu certo, mas eu levanto de novo. Eu levanto de novo, e de novo, e de novo. Me coloca de pé, porque eu tenho esperança. Agora está difícil, mas eu tenho esperança que essa situação vai mudar. A esperança é o conselho interior que afirma, dessa vez vai dar certo. Desta vez vai dar certo. E não importa quantas vezes, queridos, de repente você tenha tropeçado e se levantado, mas você continua e continua e continua, né? Porque você tem esperança. Eu falei aqui há dias atrás que nós ouvimos até numa ministração do Tadel, e isso marcou muito o meu coração. Queridos, as pessoas que nós temos como referência, que são vencedores na vida,
seja em que área for, diversas áreas, que hoje são referência, nos inspiram. São pessoas que, se você for pegar para ver a história, pessoas que passaram por grandes dificuldades, mas não desistiram. Hoje se tornaram fontes de inspiração. Mas não são pessoas que tudo deu certinho e chegou lá tudo dando certinho. Não, são pessoas que passaram por grandes dificuldades, grandes aflições. Pessoas que muitas vezes pensaram em desistir, pensaram em parar. E agora me vem à mente também, como é importante nesse momento, pessoas que pensaram em parar, mas pessoas que também às vezes tiveram ao seu lado pessoas para encorajar. Tiveram ao seu lado pessoas para encorajar. Isso é importante também. Ninguém vai sozinho. Como em momentos difíceis nós precisamos de pessoas ao nosso lado para te encorajar, porque às vezes você está pensando em desistir e são essas pessoas que eu creio que Deus coloca ao seu lado que vai te encorajar para você não desistir e para você continuar perseverando. Isso é muito importante. Amém, queridos? Então é esse conselho que diz para a gente, vai dar certo, se coloca de pé, vai chegar, né? E você vai desfrutar disso que você está semeando. Amém, queridos? Dentro disso, a primeira verdade que eu quero compartilhar ao seu coração é que no verso 31 aí do capítulo 40, verso 31 do capítulo 40, diz assim, mas aqueles que esperam no Senhor. Quem espera no Senhor? Eu quero que você abra um outro texto agora, Jeremias, o capítulo 17. Jeremias 17. O versículo 5 ao verso 8. Diz assim, um texto bem conhecido nosso também, que diz assim, assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, ele não verá quando vier algum bem. Ele habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Então, esse é o homem que põe a sua confiança no homem. Como ele será? Mas a partir do verso 7 diz, mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor. O homem que a sua confiança está no Senhor é bendito. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, e nem vai deixar de dar fruto. Preste atenção que diz que o homem que confia no Senhor, queridos, fazendo essa analogia, não vai temer quando chegar o tempo de calor, o tempo de seca, tempos difíceis. Mas aquele que confia no Senhor é como árvore plantada junto a ribeiros, estende as suas raízes, mesmo em tempos de calor, mesmo em tempos de seca, ele vai ser alimentado, ele vai frutificar. Mesmo em tempos de sequidão, quem coloca a sua confiança no Senhor não teme más notícias, não teme tempos difíceis, não teme tempos ruins. Não diz que não virá tempos ruins, não diz que não aconteceria tempos ruins, mas diz que mesmo quando vier esses tempos, os tempos de sequidão, tempos difíceis, aquele que coloca confiança em Deus é como essa árvore plantada junto a ribeiros. Mesmo nesses tempos difíceis, ele vai continuar com as suas folhas verdes, ele vai continuar a frutificar, porque a sua confiança está em Deus. Amém, queridos? A nossa confiança, a nossa esperança, ela precisa estar em Deus. Não está nos homens. E eu quero só fazer um parêntese aqui, que eu já vi algumas pessoas interpretando de maneira equivocada esse texto, maldito é o homem que confia no homem. Não significa aqui, queridos, que você não pode confiar numa pessoa, não é isso. Eu não posso confiar no meu irmão. Não é esse tipo de, não é isso que está dizendo. Mas o que está dizendo é, eu me apoio, um exemplo, a nossa confiança do Tiago sair lá restaurado, não é porque ele está nas mãos de um ótimo médico. Eu estou em certeza que o Tiago vai sair de lá porque ele está na mão do melhor médico de Marília, do país. Então, tenho certeza, a nossa confiança não pode estar no homem nesse sentido.
Deus usa a vida dos homens, pode usar a vida, colocar os melhores médicos, a melhor equipe, mas a nossa confiança está no Senhor. A minha confiança não está, a minha situação financeira vai melhorar porque eu estou no governo que entrou, no governo que virá, então por isso eu confio que vai mudar a minha situação porque eu estou confiante nos governantes. Não, a minha confiança está no Senhor. Amém, queridos? Mas não significa que eu não posso confiar nos meus irmãos, mas sim, eu não posso me apoiar, me embasar nos homens, que eu vou desfrutar de coisas boas porque eu tenho alguém que, como diz a palavra, é costa quente, eu tenho costa quente aí, tem pessoas aí para me dar todo o apoio que eu preciso. Não coloque a sua confiança nisso, coloque a sua confiança em Deus, é Ele que vai fazer, é Ele que levanta homens para te abençoar, é Ele que levanta pessoas para te suprir quando precisar, para auxiliar, para encorajar, mas isso vem do Senhor, Ele usa a vida dos homens, mas vem dEle. Então a nossa confiança não pode estar nos homens nesse sentido, mas no Senhor. Amém? Esses tempos até eu me deparei com um irmão que estava até meio queixoso, entristecido, até com a igreja, queridos. Estava queixoso e eu entendi o que ele quis dizer, entendi que ele estava com o coração ferido, algumas coisas, mas ele estava meio queixoso de ter passado tempos difíceis e se queixando que não tinha recebido um devido suporte que ele esperava da igreja. E aí até me falou que pessoas que nem eram da igreja, outras pessoas do círculo de convivência que foram lá dar todo um suporte, todo o apoio, eu entendi, mas ao mesmo tempo também eu pude falar com ele, tomar cuidado com o engano, porque aí a hora que eu fui entrando um pouquinho mais a fundo, eu vi sim, ele foi conversando, algumas pessoas foram, alguns irmãos foram, alguns irmãos da igreja e outras pessoas que não eram da igreja, mas não foi como ele esperava, por ele ser até um líder, um líder religioso, ele esperava algo mais. Mas ele não soube ver, depois eu conversando com ele, eu acredito que ele conseguiu enxergar. Ele não soube ver todo o cuidado que Deus estava tendo com ele. Mesmo que pessoas que ele esperava não foram, Deus levantou outras pessoas para ir lá e assistir ele. Deus levantou outras pessoas mostrando cuidado, mostrando amor com ele. Amém, queridos? Então Deus levanta pessoas, Deus faz, queridos. Quando a nossa confiança está nele, eu não fico esperando em si das pessoas, mas que Deus pode usar elas, mas a minha esperança, a minha confiança está no Senhor. Então a gente deve estar colocando a nossa esperança nele. Eu quero que você abra um outro texto, Salmo 27, 13 e 14. Salmos 27. Versículo 13 e o versículo 14. Apesar disso, essa certeza eu tenho. Eu viverei. Apesar disso, essa certeza eu tenho. Eu viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor. Seja forte, coragem. Espere no Senhor. Amém, queridos? Então a nossa esperança precisa estar em Deus, a gente deve colocar a nossa esperança em Deus. Como eu disse, não é nas coisas, não é nas pessoas, não é no governo. Mas o que é esperar em Deus, queridos? O que é esperar em Deus? Esperar em Deus, queridos, é nós estarmos cheios de expectativas. É a gente estar entusiasmado, é ter a certeza, como nós lemos nesse texto aqui, ter a certeza no coração e declarar todos os dias pela fé, coisas melhores virão. Dias melhores hão de vir da parte do Senhor sobre a minha vida. Eu sei que eu estou passando agora um tempo de sequidão, um tempo difícil, mas eu creio que dias melhores hão de vir sobre a minha vida, sobre a minha casa. Esperar no Senhor, queridos, é crer que as promessas de Deus sobre a minha vida vai se cumprir. Não aconteceu ainda, mas eu creio que o que Deus prometeu vai acontecer. Esperar em Deus, queridos, é nós recebemos no coração, recebemos já no nosso coração o que ainda não é uma realidade nas nossas mãos. Mas no coração eu já creio e eu estou esperando até que isso aconteça. É acreditarmos, queridos, eu costumo dar um exemplo aqui também, acreditarmos de maneira pura e simples como uma criança. Quando uma criança recebe uma promessa do seu pai,
que o pai vai dar algo para ela, independente da situação do pai, se está passando uma situação difícil ou não, a criança não fica pensando nisso. Se o pai prometeu e disse para ela, ela fica esperando com expectativa o pai chegar e cumprir aquilo que o pai diz. Ela não fica sabendo, preocupada se o pai vai ter condição ou não. Ela simplesmente confia na palavra do pai e ela fica aguardando com expectativa a chegada do seu pai, né, para dar aquele presente ou aquilo que o pai prometeu. Ela fica naquela expectativa porque ela acredita que o pai prometeu e vai trazer. E Deus quer que a gente faça assim. Deus quer que nós sejamos assim como uma criança. Se Deus prometeu, Ele quer que a gente não fique olhando para circunstâncias difíceis, como vai acontecer, de que maneira vai acontecer, mas é impossível acontecer. Olha para a situação. E se a gente ficar olhando muitas vezes para as circunstâncias e situação, a gente vai desacreditar. Mas Deus quer que a gente olhe para a palavra dEle, para a promessa dEle e creia que vai acontecer. Amém, amados? Creia que Ele vai cumprir aquilo que Ele falou para mim e para você, aquilo que Ele falou para as nossas vidas. Amém? Agora, pastor, como é que eu faço para ter esperança? Eu quero que você volte comigo no texto de Isaías, no capítulo 40. Isaías 40. Como é que eu faço para ter esperança? Isaías 40, o verso 26. A primeira coisa que diz o texto nos ensina: erga os olhos e olhe para as alturas. E aí depois no contexto ele vai falar, vai começar a fazer perguntas. Quem é que criou tudo isso? Quem fez todas as estrelas? Quem criou todas as coisas? Não é o Deus Todo-Poderoso? Aquele que é seu Pai? Mas a primeira coisa que ele está dizendo é falar: erga os seus olhos. Erga os olhos. Para a gente ter esperança, queridos, a gente precisa parar de andar cabisbaixo. Andar olhando para baixo como um derrotado, independente das circunstâncias que você está vivendo. A gente sabe, se a gente pegar aqui, se eu olhar para baixo aqui, o meu campo de visão aqui é limitado. Agora, se eu vou ali fora, aqui não, que está o teto aqui sobre a nossa cabeça, mas se eu vou para fora, se eu olho para cima, queridos, o meu campo de visão é muito amplo, as possibilidades são imensas. E muitas vezes, queridos, nós estamos andando cabisbaixos por causa das circunstâncias, das situações, E se enquanto a gente está andando cabisbaixo, cabeça para baixo, olhando para baixo, vai ser limitado aquilo que a gente consegue enxergar. Agora, se a gente erguer os nossos olhos, queridos, se a gente erguer os nossos olhos, nós vamos ver um mar de possibilidades. Se a gente erguer os nossos olhos e olhar para o nosso Senhor, contemplar a grandeza do nosso Deus, ao invés da gente ficar contemplando as dificuldades, nós vamos ver que tem um mar de possibilidades. Nós vamos acreditar que, independente das circunstâncias, que é possível acontecer. Aí nós vamos voltar a ter esperança. Mas se a gente continuar olhando para baixo, ficar olhando para baixo, andando cabisbaixo, desanimado, entristecido, com palavras negativas na nossa boca, palavras de incredulidade, como é que nós vamos ter esperança de dias melhores? De que coisas melhores vão acontecer? Amém, amados? Então a primeira coisa, erga os olhos. Como eu disse, quando a gente olha para baixo, a visão é limitada, mas como olhamos para o alto, a gente tem uma visão ampla. Precisamos parar de ficar olhando para os problemas, parar de ficar reparando na força da tempestade, porque senão a gente pode começar a afundar. Se olharmos para o nosso Senhor e mantemos os nossos olhos neles, queridos, é onde nós vivemos o sobrenatural. Aquele texto de Pedro andando sobre as águas, que deu ouvidos à palavra e manteve os olhos em Jesus, ele experimentou o sobrenatural. Mas se começarmos a reparar na força da tempestade, nas dificuldades, nós começamos a afundar. Então, queridos, como é que eu faço para ter esperança? Primeira coisa, erga os seus olhos, para de andar dessa forma. Independente das circunstâncias. Pastor, não é possível, é difícil, o senhor não sabe o que eu estou vivendo. É possível, queridos. Eu sei, você pode estar vivendo a pior circunstância, como de repente você não sabe o que o seu irmão está vivendo. A grande diferença, às vezes, é a maneira que a gente enxerga as circunstâncias. Eu não sei se você já se deparou com pessoas vivendo problemas que
quando a gente pega para ouvir problemas que são terríveis mesmo, difíceis, e você olhar para essa pessoa, e essa pessoa está com um sorriso no rosto, está dando palavras de esperança para outros, encorajando outras pessoas, você não vê ela entristecida, você vê ela indo para cima. Desculpe, não é menosprezando a dor de ninguém ou a situação de ninguém, mas às vezes você vê outras pessoas que estão com uma unha encravada, e aquela unha cravada acabou. Aquela pessoa murmurando, reclamando, entristecida. Então a grande diferença, queridos, eu creio de todo o meu coração, não está nas circunstâncias, nos problemas, mas a maneira que a pessoa olha para essas circunstâncias. Eu acabei de dizer aqui, né, que eu fui lá visitar o Tiago, e é de verdade, disso aqui não é só para animar os irmãos, não. Eu e a Carol conversando com ele, até a gente brincou com ele, falei, estão pondo alguma coisa no seu remédio, né, Tiago? Porque ele estava o tempo inteiro fazendo piada, brincando. Teve uma hora lá que conhece a risada da Carol, né? A Carol começou a querer rir daquele jeito. Falei, Carol, vai expulsar a gente daqui. Agora, como é que um camarada, numa situação daquela, me perdoem aqui dizer, mas que a cabeça, né, rasgou aqui a cabeça, todo quebrado, e está lá rindo, né, brincando, fazendo piada com a gente. Agora, de repente, se é uma outra pessoa, queridos, por muito menos já estaria entristecido, desanimada. Olha o que aconteceu comigo. Por que Deus deixou acontecer isso comigo? Por que Deus permitiu acontecer isso comigo? E agora, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aí? Como é que eu vou pagar agora essa conta? Como é que eu vou pagar agora tal isso e aquilo? Nossa, o que vai acontecer? Nossa, eu estou servindo a Deus, sou fiel a Deus, tenho ido na igreja, tenho feito assim. Por que essa situação comigo? E começa a falar e murmurar. Então eu acredito de verdade, queridos, a maneira que a gente enxerga as circunstâncias vai fazer toda a diferença para a gente ter esperança. Mais uma vez, não é as lutas, não depende do tamanho da luta, depende de como nós olhamos. A Bíblia fala sobre isso. Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Mas se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Né? Você já viu aquelas pessoas, queridos? E eu, pela graça de Deus, às vezes, dependendo do que fala para a pessoa, do jeito que faz, a pessoa já olha com meio ressabiada, meio assim. Às vezes a maneira que olha, não, o que será que ele quis dizer? O que será que isso? Já interpreta de uma maneira, em contrapartida tem outras pessoas que às vezes a pessoa pode estar até falando mal, pode estar até fazendo coisas que realmente denegrindo o outro, mas ele prefere acreditar que não. Eu falei, não, acho que ele se equivocou. Ele deve ter acontecido alguma coisa, ele está chateado hoje, ele não deve estar bem hoje. Então depende muito da gente. A maneira que a gente olha as circunstâncias, a maneira que está o nosso coração. Eu falei sobre o coração aqui na semana passada. Um coração transformado, eu falei sobre isso. Um coração transformado nos faz ter atitudes diferentes. Só um coração transformado, queridos, nos faz ser capaz de perdoar. Às vezes coisas terríveis que aconteceram, mas quando nós temos um coração transformado, a gente perdoa. A gente enxerga com outros olhos. Nós somos mais misericordiosos. Às vezes a pessoa pisou na bola, fez coisa feia, mas a gente consegue ser misericordioso, consegue dar uma nova chance, consegue chegar a pessoa, mas só um coração transformado, que faz nos olhar também de outras maneiras, e ver esse mar de possibilidades, e ao invés de enxergar da maneira negativa, enxerga o bem. Ao invés de enxergar os defeitos nas pessoas, enxerga as coisas boas, as qualidades, às vezes enxerga o potencial. Né? Então, se a gente quer ter um coração cheio de esperança, a gente precisa erguer os nossos olhos. Amém, amados? Mas outra coisa que diz o texto aqui também, o versículo 27. Por que você reclama, Jacó? E por que você se queixa? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Aqui está perguntando, por que você está murmurando? Por que você está reclamando e ainda está dizendo, Deus não se interessa pela minha causa? Sabe, se nós queremos ter esperança, queridos, uma das coisas, a gente não pode ficar independente das circunstâncias, murmurando. Por que você reclama? Por que você murmura? E ainda diz, o Senhor não está vendo? O Senhor não se importa? Deixa eu dizer algo para vocês aqui, queridos, eu creio que o Senhor se importa com cada detalhe das nossas vidas. E às vezes nós estamos em situações que pode parecer, será que Deus não está vendo? A minha dificuldade, a minha situação, a minha dor, o que eu estou passando, Ele está vendo. Ele está vendo e tenha certeza que Ele se importa com cada detalhe
Cada detalhe ele se importa, queridos. Né? Mas ele está dizendo aqui, não, eu estou vendo, filho, não murmure, não reclame. Eu ouvi alguém dizer uma vez, eu não sei se foi numa pregação, a murmuração é música para os ouvidos de Satanás, queridos. Da mesma forma que quando a gente tem um coração, nós ouvimos hoje aqui, um pouquinho antes na reunião dos voluntários, que Deus espera e quer de nós é um coração cheio de gratidão, né? Murmuração, reclamar, lastimar, é algo que agrada os outros. Você quer agradar o diabo, queridos? Comece a murmurar, comece a reclamar, comece a se queixar. Amém? Então, outra coisa, quer ter esperança? Não murmure. E acredite, queridos, acredite que Deus se importa com cada detalhe da sua vida. Continuando aí no versículo, o verso 27, o verso 28. Por que você reclama, Jacó, e por que se queixa, Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe? Será que você nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno. O Senhor é quem criou os céus e a terra. Ele não se cansa, ele não fica exausto, sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado, dá grande vigor ao que está sem forças. Aqui, sabe o que Deus está mandando a gente fazer aqui, queridos, nesse momento? É algo que eu aprendi até esses tempos atrás, num retiro de pastores. A igreja tem perdido um pouco a prática da contemplação. E aqui o que Deus está nos mostrando nesse texto e nos mandando fazer é: contempla a minha grandeza. Quem criou os céus? Quem criou todas as coisas? Né? Sabe aquele momento que você parar para você enxergar toda a grandeza de Deus, como tudo funciona de maneira tão perfeita, como tudo é tão lindo. Né? Aqui ele vai falar sobre as estrelas, que criou todas elas, e a todas chamamos pelo nome. Ele está falando da grandeza, do poder, de como ele é o Criador, e como ele é grande. E nisso ele está falando assim, olha a minha grandeza. E eu sou o seu pai. Ao invés de você ficar olhando para o tamanho da dificuldade, do problema, olha para a grandeza, para a minha grandeza. O que é difícil para Deus? O que é difícil para Ele, queridos? O que é impossível para o Senhor? Nada. Então Ele está falando nesse tempo assim, olha para mim, contempla a minha grandeza, contempla. Eu costumo dizer aqui, traga ao seu coração os feitos do Senhor na sua vida, as respostas de oração, os milagres, né? E contempla a grandeza de Deus em todas as coisas, para que isso enche o nosso coração, falar, isso que eu estou passando, ou essa situação não é nada perto da grandeza do meu Deus. Perto do meu Deus não é nada, Ele pode, Ele é o meu Pai, e Ele tem promessas maravilhosas para a minha vida. Amém, amados? Então contemple a grandeza do seu Deus. Não fique olhando para o tamanho do problema, sabendo que o Deus poderoso, o Criador de tudo, queridos, Ele trabalha em favor daqueles que esperam nele. Ele trabalha em favor daqueles que esperam nele. E para concluir, queridos, qual que é o resultado da gente esperar em Deus? O versículo 29 e o verso 30. Verso 29 e o verso 30. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. 31 também. Mas quem espera no Senhor, tem as suas forças renovadas. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Qual que é o resultado, queridos, da gente esperar em Deus? A Bíblia diz aqui, o resultado de esperarmos em Deus é termos renovado as nossas forças. Diariamente, nós temos as nossas forças renovadas de maneira não natural, mas de maneira sobrenatural. Nossas forças, quem coloca a sua esperança em Deus, tem as suas forças renovadas. Ele dá o exemplo da águia aqui, que voam altos como águias. Já ouvi aqui outrora ilustração sobre a águia, né? A águia é um animal que tem uma visão, eu não me lembro aqui o tanto, mas uma visão que ela realmente enxerga muito longe, queridos. Muito longe. E além de enxergar longe,
Diz a história também que a águia, quando ela se depara com uma tempestade, que ela voa acima, ela vai e voa acima da tempestade. Então, o que eu creio que o Senhor nos ensina nessa ilustração é que a gente realmente, nós tenhamos olhos, queridos, que vai além do natural, muito além. A gente consiga enxergar além. E mais que isso, nós vamos nos deparar com tempestades, mas quem espera no Senhor, não é que ele não enfrenta, mas ele voa acima da tempestade. Quem espera no Senhor, ele está acima disso. Não é ignorar as circunstâncias, não é ignorar o que nós estamos passando, mas quem coloca a sua esperança em Deus, queridos, é além. Ele é acima das circunstâncias, acima das dificuldades. Eu gosto de um texto que fala sobre isso, que é de Romanos capítulo 4, me veio agora ao coração, eu quero que você abra comigo, que é um texto que fala sobre Abraão. Abraão capítulo 4. O verso 18, a partir do verso 18, diz assim: Abraão, contra toda esperança, em esperança ele creu. O que quer dizer isso? Contra toda esperança, em esperança ele creu. Ou seja, está dizendo, tudo estava dizendo para Abraão, o que Deus prometeu não vai acontecer. Né? O próprio texto vai responder isso, ó. Tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, ele reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade. Então, ele não ignorou as circunstâncias. Ele reconheceu que o seu corpo estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Sara também já estava sem vigor. E aí no verso 20, eu gosto aqui, queridos, que diz, no começo do verso 20, ele reconheceu tudo isso. No começo do verso 20 diz, mesmo assim, ele não duvidou. E ele nem foi incrédulo em relação ao que Deus havia prometido para ele. Mas ele foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Porque ele estava plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Então ele olhou para as circunstâncias. Ele reconheceu que eram circunstâncias difíceis. O seu corpo sem vitalidade, o ventre de Sara amortecido. Só que mesmo assim, é como se ele dissesse, não, eu reconheço, mas eu prefiro continuar olhando para o que Deus prometeu. Porque eu sei, eu estou convencido de que Deus é poderoso para fazer o que Ele prometeu. Se eu for olhar para o meu corpo, para o corpo da minha mulher, para a circunstância, realmente não vai acontecer. Mas se Deus prometeu, eu não sei como Ele vai fazer, de que maneira Ele vai fazer, como vai acontecer, mas eu creio que vai acontecer. E eu tenho esperanças que Deus vai cumprir o que Ele me prometeu. Eu tenho esperança que eu vou viver o que Deus me prometeu, porque eu prefiro acreditar na palavra e na promessa de Deus do que naquilo que eu estou vendo, do que nas circunstâncias ao meu redor. Eu prefiro acreditar na palavra. Tem uma palavra que eu ministrei há tempos atrás também, que vai falar sobre Abraão, e é interessante que fala até sobre a questão dos estágios da fé, sobre também, uma palavra até da nossa liderança de transformar esperança em fé, que fala, queridos, algo que Deus deu para Abraão. Se vocês prestarem atenção, quando Deus deu a promessa para Abraão, Deus mandou contar para Abraão, né, sai para fora, conta as estrelas do céu, assim será a sua descendência. Durante o dia, fala para ele olhar para toda aquela imensidão do deserto, a areia, para que ele contemplasse aquilo. Durante o dia, via toda a areia do deserto, ele contemplava aquela imensidão, vai ser assim a sua descendência. À noite, olhava para as estrelas do céu, fala, vê se é possível contar, a sua descendência vai ser assim. Né? Sabe o que Deus fez ali? Deus estava dando algo para Abraão, para que ele constantemente, de dia e de noite, algo que ele olhasse para aquilo e contemplasse a promessa de Deus. E o interessante é que ele não mudou só a maneira de ver. Então a gente precisa começar a mudar a nossa maneira de ver, queridos. Abraão começou para que a promessa ficasse firme. Quando ele olhava para as estrelas, quando ele olhava para aquela imensidão do deserto, ele se lembrava da promessa de Deus. Mas outra coisa interessante que Deus fez,
O nome de Abraão antes era Abrão. Depois se mudou para Abraão. E sabe o que significa Abraão? Pai de multidões, ou pai de muitas nações. E antes mesmo de Abraão ser pai de muitas nações, Deus mudou o nome de Abraão. E aí Sara, sua esposa, chamando, né? Eles se chamando, Sara chamando ele de Abraão. E você imaginou como que era chamar ele de Abraão, um homem que não podia ter filhos? A sua esposa não podia ter filho, e falando, não, você é pai de multidões, você é pai de muitas nações, sendo que a sua esposa não podia ter filhos. Então, antes mesmo de acontecer, Deus fez, o que eu vi Deus fazendo com Abraão, queridos? Primeiro mudar o modo de ele olhar as coisas. E depois de mudar o modo de olhar também, o modo dele falar. Comece a declarar quem você é em Deus. Mas, Senhor, eu não tenho filho. Comece a declarar. Comece a declarar por causa da minha promessa, você é pai de multidões, você é pai de muitas nações. Então comece a mudar o seu jeito de olhar, queridos. E o seu jeito de olhar, comece a mudar o seu jeito de falar. E eu sei que em muitas situações difíceis de dor, às vezes o modo que nós olhamos e o modo que nós falamos, às vezes você vai falar coisa que parece loucura. Mas é isso que Deus nos manda fazer. E isso nós fazemos pela fé. Não é porque nós ignoramos a realidade das circunstâncias, mas é porque nós preferimos fazer como a águia, nós vamos acima das dificuldades. E aí eu começo a olhar de maneira diferente, e eu começo a declarar quem eu sou em Cristo. Né? A situação está assim, mas eu sou pai de multidões, eu sou pai de muitas nações. Por quê? Porque Deus disse. Ainda não se manifestou, mas Deus disse. Então, queridos, muda o modo de olhar, muda o modo de falar. Como é que a gente comece a mudar isso e encher o nosso coração cada vez mais de esperança? Até quando? Até que se manifeste todas as boas promessas de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Porque, queridos, se nós não temos esperanças de ver mudanças, a gente não tem nem ânimo e forças, às vezes, para levantar e continuar. Nós precisamos ter esperanças que as mudanças vão acontecer. Ter esperanças que o que Deus prometeu vai acontecer. As promessas de Deus sobre as nossas vidas é verdade. É mais verdade do que aquilo que enxergamos ou sentimos. E elas vão se cumprir para a glória de Deus. Amém? Você pode ficar de pé? Eu quero encerrar com o texto de Jeremias 29, 11. Jeremias 29, 11. O texto que diz: porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, igreja, diz o Senhor. E os planos que eu tenho para vocês são planos de fazê-los prosperar. E não é planos de lhe causar mal. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. É esse o plano que eu tenho para vocês. Para concluir, eu quero dizer, queridos, a gente pode até estar passando por situações atualmente difíceis. Porém, como eu disse aqui, esse não é o desfecho do que Deus tem para as nossas vidas. A gente precisa entender e crer que os planos que Deus tem para as nossas vidas é melhor do que a gente pensa, é melhor do que a gente imagina. Eu gosto muito de um salmo, Salmo 37:4, que diz: tenha prazer em Deus, e Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Tenha esperança em Deus. Amém? Feche seus olhos por um instante. Pai, eu quero agradecer ao Senhor mais um dia que nós estamos aqui na Tua casa e pedir que o Teu Espírito Santo continue a ministrar aos nossos corações. Se porventura, Pai, alguns dos meus irmãos que estão aqui ou ouvindo através das redes sociais entraram aqui, Senhor, às vezes desacreditados de ver mudanças, desacreditados de ver mudanças acontecer na sua vida, seja em que área for, na sua família, no seu casamento, na vida financeira, Pai, enfermidades que estão sofrendo, tantas situações, se entraram aqui desacreditados, eu quero pedir ao Senhor que nessa manhã o Senhor possa trazer um renovo, renovar as esperanças, nos ajude a olhar para as Tuas boas promessas, nos ajude a olhar para Ti, Pai, para a Tua palavra, que é a verdade, e ter, Senhor, a esperança renovada, Pai, em nome de Jesus, que vai acontecer o que o Senhor tem nos prometido. Nos ajuda a perseverar, a permanecer, Pai, em nome de Jesus. Renova as nossas forças nesse dia. Nos ajuda a olhar como o Senhor olha.
Nos ajuda, Senhor, mesmo em tempos difíceis que queremos nos calar. Nos ajuda a abrir a nossa boca e declararmos quem nós somos no Senhor, o que nós podemos em Ti, Pai, em nome de Jesus, mas que haja um renovo, Senhor, nas nossas vidas na manhã. Que a esperança seja renovada, Pai, em nome de Jesus, e estejamos esperando em Ti, cheio de expectativas de que dias melhores virão, tempos melhores virão, e que nós vamos viver coisas grandiosas no Senhor, Pai, porque tem promessas do Senhor sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Assim eu oro e agradeço ao Senhor. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor, querido? Glória a Deus. Estenda assim as suas mãos, deixa eu orar, despedir vocês. Pai, eu quero agradecer mais uma vez e pedir que o Senhor nos leve para as nossas casas em paz, em segurança. Dai-nos um domingo abençoado por Ti, um domingo abençoado em família. Que o Senhor os abençoe, o Senhor os guarde, o Senhor faça resplandecer sobre vocês o seu rosto e os conceda graça. O Senhor volte para vocês o seu rosto e os dê a paz. Assim os abençoo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Tenha uma semana abençoada. Dá um abraço no seu irmão aí. Declara uma semana de bênção, uma semana de vitória.